Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Ayrton e bem-vindo à aula hoje de conjuntos numéricos. Vamos dar início aos estudos e operações com conjuntos. Roda a vinheta. Então pessoal, aqui é onde tudo começa, né? Na nossa matemática. Conjuntos numéricos. Primeiro conjunto que nós estudamos, quando tudo começa, é o conjunto dos números naturais, representado pela letra N. Tem um matemático que fala assim, que Deus criou os números naturais. O restante é tudo criação do homem, né? Que o conjunto dos números naturais foi Deus quem criou. E o resto é dos homens. Mas vamos lá. Os conjuntos conjunto dos números naturais. 0, 1, 2, 3, 4, infinito, né? Só somar um para o seu antecessor que você tem um sucessor. O bacana do conjunto dos números naturais é que sempre que eu somar e multiplicar dois números naturais, eu vou obter outro número natural. Agora, quando eu subtraio dois números, nem sempre, quando eu vou subtrair dois números naturais, nem sempre eu vou obter um número natural. Como assim, professor? O conjunto dos números naturais não é 1, 2, 3, 4, 5? É, professor. Por exemplo, se eu tenho 5 e quero tirar 7, eu vou ficar devendo 2. Por isso que houve uma necessidade de ampliar o conjunto dos números naturais. Aqui que aconteceu a ampliação dos seus números naturais. E aí surgiu o conjunto dos números inteiros, representado pela letra Z. E a partir daí, nós começamos a ter subconjuntos. O que seria o subconjunto? Um conjunto menor dentro de outro conjunto. Começamos a ter composições de conjunto. Professor, como que eu posso entender de conjunto? Conjunto é um agrupamento, né? Conjunto dos corintianos. Então todo corintiano está ali. É um conjunto das pessoas que torcem para o time Corinthians. Os paulistas, todo mundo nascido em São Paulo é paulista. É um conjunto dos elementos nascidos em São Paulo. Então, conjunto é um agrupamento com mesmas características. Guarda isso. Matematicamente falando, conjunto são elementos que têm as mesmas características. Beleza? Até aí? Então, o conjunto dos números inteiros surgiu por causa dessa restrição do conjunto dos números naturais. Então, quem é o conjunto dos números inteiros? Para cada natural, eu tenho um simétrico negativo. Então, 1 menos 1, 2 menos 2, 3 menos 3. Lembrando que, quando aparecer um asterisco em cima do seu conjunto, do nome do conjunto, significa o conjunto menos o elemento 0. O 0 está fora. Então aqui é um conjunto dos números inteiros asterisco. Significa que o 0 não está dentro. Então nós falamos que é um conjunto não nulo. Por quê? Porque quando eu tenho um 0 dentro de um conjunto, eu posso ter alguma operação matemática que vai anular aquilo ali. Tá bom? Reta numérica. Então eu tenho 0, que é a minha origem ao centro. Eu tenho 1 à minha direita, né, que é tendendo ao mais infinito. No mesmo módulo eu tenho menos 1. Eu tenho 2. No mesmo módulo eu tenho o menos 2. Isso daqui chama simétrico, tá? Então o número
2 e menos 2 são simétricos, tá? E são opostos. Opostos e simétricos. Tem a mesma distância até a sua origem quando eu aplicar módulo. Então eu tenho módulo de 2 é igual a 2. Módulo de mais 2 é igual a 2. Módulo é a distância percorrida até a origem. Quando eu estou falando de reta numérica e de conjuntos, tá? Então, módulo é distância percorrida. Atenção! Quando eu tenho o conjunto dos números inteiros ou qualquer outro conjunto, poderia ser aqui o conjunto dos números racionais, ó, com o asterisco e o menos, informa que, presta atenção, o zero está fora e o menos está fora? Não, é apenas o número negativo. Quem está fora são os positivos, tá? Então cuidado, aqui em cima está fora, aqui ó, ele é um conjunto estritamente negativo, indica apenas o que eu tenho dentro, tá? Então cuidado para não confundir. O professor esse dia pegou aí uma dúvida de um aluno, o aluno falou, ô professor, o conjunto dos números inteiros, o zero está fora e os negativos estão fora. Não, quem está fora são os positivos, ó. X pertence ao conjunto dos números inteiros, tal que, essa barrinha tal que, x é menor que zero, tá? Ó. Então, olha, é estritamente negativo. A mesma coisa nesse exemplo aqui, ó. O zero está fora e os negativos estão fora. Só tem os números positivos. Esse conjunto ele é estritamente positivo. Nós falamos que esse conjunto é a mesma coisa que o conjunto dos números naturais menos o zero. Tá, belezinha? Ali está o conjunto estritamente positivo. E agora? Números racionais. Deixa eu pegar outra caneta aqui. O que significa os números racionais? Ele é representado pela letra Q, tá? E Q é um conjunto racional. Racional é todo número que pode ser colocado sobre a forma de A por B, ó, onde A e B pertencem ao conjunto dos números inteiros, só que o meu B não pode ser o quê? Zero. Por que, professor, que não pode ser zero? Porque eu não tenho uma divisão por zero. Então, ó, presta atenção que o professor vai fazer aqui. Olha que bacana. Você nunca mais vai esquecer. 1, 2, 3, menos 1, menos 2, menos 3. Olha isso daqui. Todos eles eu posso dividir por 1. Não posso? Pode, professor. Ó. Pode. 1 dividido por 1 dá 1. 2 dividido por 1 dá 2. 3 dividido por 1 dá 3. Menos 1 dividido por 1 dá menos 1. E assim sucessivamente. Então, todos esses números aqui são o quê? Racionais. É um número racional. E outra coisa muito bacana, ó. Olha isso daqui, ó. Quem é esse cara? Professor, é uma dízima periódica de período 1, né? Só tem o 3. Para cada número do período tem um 9 embaixo. Simplificando em cima e embaixo por 3, ó, eu tenho o quê? 1/3, ó. Também é racional. Então, todas as nossas dízimas periódicas é um número racional. Olha que bacana. Quem é esse cara aqui? Como que eu leio? 75 centésimos. Ah, professor, 75 centésimos. Ah, que bacana. Posso simplificar em cima e embaixo por quanto? Por 15. Deu quanto aqui? 3. Não é isso? 3? Não, que 3, professor? 3 é 45, né? O professor tá viajando aqui.
15 vai dar 6. 6. É isso? Vamos, 75. 15, 30, 60, 5. Tô cansado. E 100 dividido por 15? Ô, professor, não dá para simplificar por 15. O professor tá comendo barriga aqui, não dá? Não tá? 75 por 100. Dá por 25? 25 dá, professor. Pronto. O professor comeu barriga. É normal. Vai dar 3. E embaixo? Dá 4. Dá 4. 75 centésimos é 3/4. É um número o quê? Racional. Então, por que o professor está fazendo isso? Porque daqui a pouco vai vir os exercícios com as operações com os números, quem pertence a quem está contido em quê, e aí nós temos que fazer as operações com as dízimas periódicas. É aqui que começa a entrar as operações com conjuntos, tá certo? Então foi só uma revisãozinha rápida para você entender quem é o conjunto dos números naturais, quem é o conjunto dos números inteiros que o professor apagou, o conjunto dos números racionais. Agora eu vou apagar a lousa para a próxima aula. Fique conosco. Então, pessoal, dando sequência, atenção. Olha que legal. Entre dois números racionais, existe outro número racional. Mas também temos números irracionais entre dois números racional. Então, se eu pensar na reta numérica, nós temos 1, 2, só que aqui eu tenho o quê? 1/2, 1,5, 1,5, 1,3, 1,2. Não tem? Tem, professor. E o 1 também não é um número racional? É, porque eu posso dividir 1 por 1. Ó. O 2 também não é um número racional? É, professor. 2 dá por 1. Ó. E eu tenho. Então ele fala isso. Só que nós ampliamos esse conjunto. Por que nós ampliamos? Nós chamamos aqui dentro, ó, nós achamos quem? Os números irracionais. Por quê? Porque Pitágoras, ó, Pitágoras não fez o teorema da hipotenusa, dos catetos? Lembra disso? Que o quadrado da soma dos catetos é igual ao quadrado da hipotenusa? Mas e quando eu tenho um triângulo retângulo que o lado vale 1? O lado vale 1. Quanto que dá a minha hipotenusa? 1 ao quadrado é 1. Mais 1 ao quadrado é 1. 1 mais 1, 2. Vem para cá, raiz de 2. Raiz de 2 é um número irracional. Não é isso? E quando eu divido o comprimento da minha circunferência pelo diâmetro? Ué, o comprimento da circunferência pelo diâmetro dá π. Isso, dá π, ó. Quem é π? Número irracional. Raiz de 2, raiz de 3, raiz cúbica de 4, raiz sexta de 5, e etc, etc, etc. É um número completamente irracional. Mas matematicamente falando, o que é um número irracional? É um número que eu não posso escrever por forma de uma dízima periódica. Por quê? Porque ele não tem período. O período dele é aleatório. Eu não consigo transformar ele num número racional. Então é um número que não tem... O período é irregular. O período é irregular. Eu não consigo achar o período para transformar, fazer a operaçãozinha para trazer ele numa fração geratriz. E essa fração geratriz leva o nome de número racional.
Então eu não consigo escrever ele assim. Por isso que ele é um número irracional. Tendo assim, eu consigo montar os conjuntos. Primeiro conjunto que nós estudamos, conjunto dos números naturais. Segundo conjunto, conjunto dos números inteiros. Terceiro conjunto, conjunto dos números racionais. Virou tudo isso, apareceu quem? O conjunto dos números irracionais. Esse símbolo aqui, ó, IR, é irracional. Tudo isso são os nossos números reais. Aqui ficou os números reais. Só que, a hora que tudo ficou real, apareceu mais um problema. Professor, mais um pensa aqui comigo, ó. X ao quadrado mais 25 igual a 0. X ao quadrado é igual. Mais 25 vem para cá, menos 25. X é igual mais ou menos raiz de menos 25. Raiz quadrada de menos 25. Vocês aprenderam que não existe nos reais. Não é isso? Paramos aqui. X mais ou menos raiz de menos 25 é igual mais ou menos e 5. Então agora nós não vamos parar. Nós temos aqui, ó, o número complexo. O conjunto do número complexo. Aqui, ó, os complexos. Esse sim é o último conjunto dos números. E aqui não existe mais limite para os cálculos. São as operações com os números complexos. Os números que têm argumento, seno e cosseno. Nós vamos ver isso ao longo dos estudos, ao longo das nossas aulas. Matéria do finalzinho do terceiro ano do ensino médio. Muito cobrado em vestibulares, muito cobrado em concurso público das carreiras militares. Então a introdução de conjuntos numéricos eu dou por encerrado. Vamos fazer alguns cálculos, entender alguns símbolos de inclusão com as operações de conjunto. Tá certo? Se você gostou da aula, compartilha. Marca aí o sininho para que você sempre receba as notificações de vídeos novos. Até a próxima aula e um forte abraço do professor Ariton. Olá pessoal, então continuando com as nossas aulas, né, de conjuntos, eu vou falar para vocês de símbolos, porque quando eu estiver relacionando elemento com conjunto, são alguns símbolos que vai ser utilizado. E quando eu estou relacionando conjunto com conjunto, são outros símbolos. Então, detalhe, faça um mapinha mental, faça o resumo, para que você saiba quais símbolos você relaciona elemento com conjunto e quais símbolos conjunto com conjunto, para que você não fique perdido na hora de fazer a sua questão de concurso. Beleza? Então vamos lá. Símbolos. Pertence, não pertence. Então o Ezinho, tipo a placa de estacionamento, né? Pode estacionar, não pode estacionar. Então ele pertence ou não pertence. Aqui, ó, eu estou relacionando elemento com conjunto, tá? Isso daqui é elemento com conjunto. Está dentro ou não está dentro? Então ele pertence ou não pertence àquilo ali? O E virado, existe pelo menos um e não existe, tá? Também, elemento se está dentro do conjunto ou se não está. Aqui, ó, aqui ele é um pouco, como que eu vou explicar para você? Igual lá, raiz de 25, né? Raiz de menos 25 não existe ali dentro dos reais. Nem existe, não é que ele não pertence, ele não existe.
Ele é de outra origem, outro conjunto, tá? Aqui, pertence ou não pertence, porque hora ele tá e hora ele não tá, tá? Então, fica fácil de guardar. Conjunto vazio, ou a chave sem nada dentro. Nunca faça isso, hein? Para representar um conjunto vazio. Nunca faça isso. Por quê? Se eu fizer isso daqui, ó, eu estou falando que esse conjunto é unitário e tem vazio dentro. Então, por isso que eu não posso fazer desse jeito. Conjunto vazio. Usa esse símbolo aqui para que você não erre. Aqui é fácil. Aqui é operação de... Aqui eu estou relacionando conjunto com conjunto. Ó. Isso aqui é conjunto com conjunto. Então, o Czinho normal. Fiz o Czinho lá. Está contido. Czinho cortado. Não está contido. Doeu a mão. Ó. C virado é contém, tá? E olha que interessante, sempre o menor está contido dentro do maior. Então, ó, o menor sempre vai estar contido dentro do maior. E contém o maior, contém o menor. Exemplo, professor. O conjunto dos números racionais, ó, o conjunto dos números racionais contém o conjunto dos números inteiros e o conjunto dos números naturais. Agora, vou falar do menor para o maior. Os naturais está contido nos inteiros e os inteiros está contido nos racionais. E os racionais está contido no conjunto dos números reais. Olha lá que legal. Fácil, né? Se eu inverter isso daqui, ó, colocar reais, racionais, inteiros e naturais, eu inverto o sinal. Aí fica que os reais, aqui ó, os reais contém os racionais, contém os inteiros, que por sua vez contém os naturais. Beleza? Então, inverteu? O maior contém os menor. Trocou? O menor está contido dentro do maior. E aqui é para operação com conjuntos. União, o U normal, conjunto união, e o Uzinho de ponta cabeça, né? Uma ferradura, interseção. Beleza? Eu gostaria que vocês guardassem isso para que a hora que eu vou colocar agora os exercícios, vocês não sofram. Os irracionais, ó, os irracionais está contido aonde? Nos reais. É só olhar a figura que o professor tinha colocado lá. Olha que bacana. Racionais com a união dos irracionais, dá quem? Os reais. Dá o maior conjunto. Ó. Quando eu vou unir os racionais e os irracionais, a união dos dois, dá os reais. A interseção dos racionais com os irracionais é vazio. Intersecção é isso daqui, né? Ó. Quando eu tenho aqui o conjunto dos racionais e o conjunto dos irracionais, a minha intersecção ela é vazia. Eu não tenho nada que pertence de um e pertence ao outro. Por quê? Porque o número irracional, raiz de 2, número π, raiz de 3. E como que está aqui, né? Não está, né? Belezinha até aí? Tá tranquilo? Ficou claro? Vai guardar? Então, até o próximo vídeo com muito exercício. Ripa na chulipa aí. Forte abraço do professor Areton.